Olá, Erivel, estou aqui novamente fazendo essa live. Deu algum probleminha agora logo no início, mas estou aí novamente ao vivo e aguardando o Robson Silva, que vai estar aí comigo nessa live. Deu uns probleminhas na internet aí, né, na parte dele. E eu estava sem... Olá, Silvana Gomes, nós estamos retornando. Cláudia, seja bem-vinda aí à nossa live. Que bom que vocês estão por aí. Uns probleminhas aqui na nossa internet, mas nós estamos aí novamente reconectando, a Vivi entrando aí novamente. Que bom que vocês estão. Agora vai, meu amigão. Agora vai, Robson Silva. Com Que, certeza. que Agora tudo legal. conectadinho, vamos rodar. Tava dando umas bugadas aí também no meu fone aqui, eu já tirei e agora vai direto no gogó mesmo sem fone. Que legal. Jorge Goleiro, parabéns por você estar aí conosco nessa live. E Robson, como eu falei, eu preciso, grande prazer. Ô, Cláudio, o prazer é todo nosso. Que legal, hoje nós vamos falar sobre a sua definição de pai. Qual é a definição que você tem para ser pai, né? Eu vou colocar vou fixar aqui o tema, Robson, mas desde Sim. já é muito importante, você que não é pai, mas de repente é esposa, é importante você estar aqui conosco também. Manda esse link para os homens que você conhece, o seu esposo, para o seu pai, participar dessa live, porque nós queremos a participação dele aqui. Ele vai participar conosco, entrando na live, né, Robson? Aqui nós podemos Isso. admitir até 4 pessoas, né? Para falar sobre a definição dele sobre o que é pai. Aí o Robson vai colocar também a posição dele, o que ele enxerga, o que ele sente. E aqui não tem uma definição exata, correta, mas nós queremos ouvir a sua definição, né? Vamos lá, Isso Robson. aí. Isso aí, meu queridão. Eu acho que isso daqui, eu recebi o convite de você e na hora eu fiquei muito feliz, primeiramente, pelo convite, né? E tá aqui falar de pai, depois que a gente vê como é lindo, né? Ter o filho, depois que você vê o filho te chamando de pai, eu falo uma coisa que eu sempre falo, Erivelto, os pais que pagam pensão, que vivem longe dos seus filhos, não sabem o quanto que perde de não ter ali a presença do filho, todos os dias poder abraçar, beijar, falar que ama. É assim, é um amor tão gostoso, que nem agora. Eu acabei de chegar, né, da ação que a gente foi fazer hoje voluntária, e agora ela parou. Mas estava ali, ó, toda sorridente, sorrindo, com 3 meizinhos já gritando, meu. Então, que preço que paga isso? Não tem preço, isso não recebe. A Claudineia está dizendo aqui, Robson melhor. Obrigado, minha querida. Muito Então, ser gostoso. pai é bom demais. Essa é a definição. É bom demais. Bom demais, é muito bom. Para nós homens, né? Quando a gente ouve aquele. Nossa, o dia que ele falar papai, nunca fala papai primeiro, né? Fala mama, mama. Agora, quando a gente ouve aquele papá, ai, aquilo encanta, né? Ribeira, Leni. A minha eu estou treinando, Nivel. A minha vai falar papai primeiro. A Laurinha. Vai falar papai. Que legal, que legal. E olha como você vê, ô Robson, essa live, ela vai ser muito gostosa porque as mulheres estão entrando aqui, então elas querem ouvir, né? O que esses pais vão falar, a definição que eles têm sobre o que é ser pai. E olha, pessoal, nós tivemos um probleminha no início da live que eu abri aqui, né, das nossas conexões de internet, mas nessa live você pode compartilhar para todos os pais que você conhece, os seus esposos, os seus irmãos, porque quem ficar até o final tem um presentão aqui que eu vou mandar na sua casa, Oh, entendeu? caramba, hein? Esse Erivelto não é brinquedo, Eu não. vou mandar um presente que está aqui dentro para o pai que responder uma pergunta no final da live. O presente está aqui dentro, eu vou mandar para você, na sua casa. Entendeu? Então, vamos compartilhar essa live para todos os pais, porque nós queremos a participação deles aqui para falar para nós,
para todos nós, para o Brasil, para o mundo. O que você entende? Qual é a sua definição que você tem para pai? Olá, Elaine Maria. Essas mulheres, eu estou gostando que elas estão muito mais ativas, Robson. Vamos aqui agradecer a presença delas. Sejam muito bem-vindas à nossa live. E também, a proposta é o seguinte, a gente aqui bater o nosso papo, falar a nossa definição, o entendimento que a gente tem de ser pai. E a participação dos pais que estão aqui. Mas você que é mãe também, como que você vê a atuação do pai? O que você acha de importante no pai na vida do filho? Se você quiser entrar aqui com a gente também, compartilhar, você também será muito bem-vinda, porque aqui é um espaço que a gente entende que é para todos, onde você pode expor a sua visão, o seu entendimento. Não vamos dizer que aqui tem o certo e tem o errado, mas tem um espaço onde a gente pode debater, conversar, compartilhar e assim sairmos mais ricos desse encontro, mais ricos de conhecimento, mais rico de tudo que a gente vai receber das pessoas que vão participar, e eu já faço convite para você. Manda o convite aí e pede para entrar e para a gente bater aquele papo. Mas, legal! O dia dos Pais é amanhã. Por que deu essa vontade de fazer essa live hoje para saber, para fazer esse questionamento? Robson, insights, assim, ó, deu aquela vontade, eu tava já tinha algo coçando dentro de mim. Eu falei assim, nossa, eu nasci e cresci aprendendo um conceito de pai. Depois que eu comecei a estudar um pouco, comecei a aprender, principalmente sobre a área que eu atuo, que são as constelações familiares através das terapias, eu comecei a ver uma outra definição. E aquilo, a minha mente foi expandindo com relação aos conceitos de pai. Detalhe, começou a explodir, né? Aquelas bolinhas de, olha, eu não estou realmente fazendo o papel de pai como eu deveria. Eu estava ali só na... Pai para mim era... Nasceu um filho? Tá bom, agora eu sou pai. Pai é muito mais, né? Agora, Robson, quem são os pais que estão aqui agora, que vai ter coragem de entrar aqui na live para falar para nós? Nós dois vamos ficar por último, para definir os nossos conceitos. Nós queremos que o pessoal participe, entre aqui na live conosco. Vamos ver quem é que vai levantar a mãozinha aí. Vamos fazer o seguinte, Erivelto, vamos pegar leve, porque às vezes eles não estão tão preparados para entrar aqui. Primeiro, faz o seguinte, se você é pai, digita aí, eu sou. Isso. Aí nós vamos saber que você é pai. Digita aí, eu sou, que a gente já vai saber que você é um pai. Assim, Erivelto, antes da gente ir para a parte que define, qual é a definição que você tem para pai e qual a definição que eu tenho, eu acho que seria legal um ponto que você tocou aí, quando você começou a estudar, começou a compreender, expandiu a sua mente o conceito que você tem de pai hoje. E eu também tinha um outro conceito. Eu vou compartilhar a minha experiência de aprendizado, de estudo, como me mudou como pai, me fez ser um melhor pai. Depois você compartilha, enquanto isso a gente vai dando a oportunidade. Se alguém quiser entrar aqui e compartilhar também, ou trazer a sua definição. Você topa a gente fazer assim? Perfeitamente, vamos lá, pode começar. Então tá bom, eu vou começar aqui falando por quê. O que eu aprendi esses dias? Em relação ao aprendizado, quando a gente expande a nossa mente, não adianta nada a gente ter um campo com grandes jogadores, com Ronaldo, Neymar, Garrincha, Pelé, ter um time com os melhores. Porém, eles não sabem as regras do futebol. Isso não vai adiantar de nada. Se um outro time não tem pessoas tão talentosas, mas eles sabem as regras corretas do futebol, eles vão saber ter um jogo melhor do que aqueles que têm muita habilidade, mas não sabem a regra. Eu defino o conhecimento da mesma maneira. Depois que você expande a sua mente, tendo conhecimento naquilo que você sabe, você passa a ter resultados melhores. E eu passei a ter resultados melhores nessa parte de pai quando eu fui entender a inteligência emocional, passei pelo processo de coach, trouxe isso para a minha vida, porque antes eu achava que pai era o seguinte, tem que pôr comida na mesa, pôr roupa, e é isso aí.
e ter um teto para o filho. Só que aí eu aprendi o que é verdadeiramente ter um amor de pai. É olhar assim, ó, igual eu estou olhando aqui para vocês, olhar no olho da minha filha, fazer um V0 com ela e falar: filha, o pai te ama todos os dias. Abraçar, beijar, ter um tempo de qualidade com ela, saber cobrar, saber dar a permissão. E assim, eu aprendi a amar muito mais. Saber que eu tenho uma filha, eu tenho uma responsabilidade, não só de suprir ela com as coisas materiais que ela precisa, mas de dar o amor, de dar carinho, de dar um afeto, que muitas vezes lá no meu aprendizado não foi dessa maneira. Mas eu aprendi, agora eu não preciso fazer da mesma forma que foi comigo. Eu posso fazer de uma forma diferente. Então, o meu maior aprendizado nesse processo é demonstrar o amor, porque tem muitos pais que amam os seus filhos, porém não conseguem expressar isso, não conseguem dar um abraço, principalmente quando é pai de filho homem, na maioria das vezes. Não consegue dar um abraço, falar que ama, beijar no rosto, isso é tão lindo. E eu aprendi isso através desse processo. Por isso que eu gosto de compartilhar e falar tanto do quão bom é ser pai. Isso é um pouquinho da história. Agora é contigo, meu irmão. Compartilha com a gente aí. Que legal, Robson. Nossa, muito. Sempre quando eu ouço o Robson, tem muito a aprender com ele. Essas visões que ele tem, esses insights, muito, muito legal. Robson, fazer um filho é ser pai? É ser pai. Fazer um filho e nunca mais ver o filho é ser pai? Também. Fazer um filho, fazer ele crescer dentro dos princípios, das regras, das sabedorias divinas, também é ser pai? Também é ser pai. Não, só um minutinho. Você só compartilha seu aprendizado como pai se subir um monte de coraçãozinho aqui. Se não subir coração, não compartilha, não. Só gente, se subir coraçãozinho. Aperta os coraçõezinhos aí, gente. Aperta. Olha, eu tô aqui assim, ó, mastigando os coraçõezinhos. Aperta os coraçõezinhos para que eu possa colocar aqui a minha definição. Agora começou a subir os coraçõezinhos. Bom. Gente, a hora que eu estou participando de uma outra live de outra pessoa, do Robson, de alguém, eu gosto de ficar apertando os coraçõezinhos porque eu sei a minha contribuição perante aquele conhecimento que ele está trazendo. Porque o Instagram, ele percebe que tem muitas pessoas que vão receber esse conteúdo através desse coraçãozinho que você está apertando. E aí, essa é a sua contribuição para com o nosso trabalho, para com a oportunidade que você está dando para outras pessoas também ficar ciente desse conteúdo que você está aqui recebendo. Olha que legal. Então, por isso que ele colocou, o Instagram poderia ter colocado um quadradinho, não, mas ele colocou o coraçãozinho para poder apertar com muito amor, né? Que legal. Exato. Então, ó, como eu estava falando, gente, é aquela velha história. Essa função de pai, ela é muito importante. E eu aprendi uma outra definição sobre pai, Robson. Pai. Mas primeiro, eles mandaram o coraçãozinho. Primeiro conta a história de aprendizado, da forma que você fazia, o que você aprendeu, o que você mudou. Compartilha com a gente aí. Ele quer que eu compartilhe tudo. Depois a gente dá a definição. Olha. Deixa para o final. Olha para você ver. Pai, para mim, quando eu aprendi a ser pai, era só... Quando o filho nasce, eu já era pai. Só isso já era o suficiente. Colocar comida na mesa, como você falou. Colocar vestuário. E isso já era... Estar ali convivendo com a minha esposa, com o filho do lado. Aquilo para mim já era ser pai. Mas eu fui ver, com o decorrer do tempo, através dos conhecimentos, dos cursos que a gente vai fazendo, da evolução, do dia a dia ali, principalmente atuando também. Oi, muito. Nós vamos falar sobre as definições sistêmicas, nós vamos falar sobre a definição bíblica, que fala sobre os pais, como o Robson lembrou muito bem. Então, assim, você vai ampliando os seus horizontes nas definições do que é ser pai. Enfim, agora eu quero compartilhar com vocês. Pai é uma função. Pai não é gente, pai é uma função. Erivelton, estranho essa definição.
quando eu vi isso pela primeira vez, eu também achei meio confuso. Mas olha, nós temos essa função de ser pai. E aí? Depois que o filho cresce, essa nossa função, ela vai perdendo, porque nós estamos preparando os nossos filhos para voar, para ir para a vida. Então, aí vem uma outra definição. A função do pai é se tornar desnecessário. Como assim, Erivelton? Veja só, se eu ajudo meu filho a calçar a meia, amarrar os cadarços, tomar um banho, limpar o bumbumzinho dele, nesse momento, eu estou fazendo uma função de pai. Mas no momento que eu começo a ensinar o meu filho a fazer isso, que ele consegue limpar o bumbumzinho dele, que ele consegue colocar uma meia, que ele consegue tomar um banho sozinho, eu já estou ficando desnecessário nessas atividades de pai. Então, se a gente for analisar, a função do pai também é se tornar desnecessário. Tá? Eu não estou falando que nós vamos perder esse cargo de pai. Pai é para sempre, independente dos nossos filhos estão conosco ou indo para qualquer lugar desse planeta. E mesmo depois que nós não estivermos mais aqui nesse plano, nós vamos continuar sendo pais. Tá? Então, é muito importante. E aí, teve uma outra aprendizagem muito interessante, Robson, que além de ser pai, eu tenho outras funções dentro dessa família, né? Que o filho, se a gente não ensina isso para ele fica imaginando que nós somos só pai, mas nós temos mais 4 outras funções. Mas eu quero falar isso num segundo momento, certo, Robson? Sim. Entrou algum pai aí? Então, eu perguntei aqui se tinha algum pai, ninguém depois digitou eu sou, ou o pessoal está com medo de digitar a gente chamar, ou não tem nenhum pai aí. Mas nós então, estamos aqui. Se tiver alguma mãe aí que queira dar... Ó, inclusive, Robson, teve uma mulher aí que colocou uma pergunta muito interessante. Ela pediu para falar, eu achei muito pertinente. Ela colocou mesmo assim, é uma pessoa que é conhecida sua. Ela colocou assim, falem sobre as mulheres que estão sem os pais dos filhos presentes. O que você tem a falar, Robson, sobre isso aí? Eu vou deixar você falar primeiro. Então, cara, eu entendo que é o seguinte, o maior perdedor nessa parte aí é o pai que não está presente. Como eu disse, não tem preço chegar em casa, que eu cheguei agora, acabei de chegar, ir lá, olhar no rostinho da minha filha e ver o sorriso dela, com 3 meses de idade, ver aquele sorriso dela. Hoje a Júlia não está aqui, ela está na casa da avó. Mas chegar, sentir aquele abraço da Júlia, de pai, eu te amo, de poder conviver. Ela hoje está com 10 anos e eu saber os gostos dela, eu conhecer quando ela está de bom humor, quando ela está de bom humor, quando ela está falando comigo porque ela quer um interesse, quando ela tem interesse em alguma coisa. Então, o pai, ele perde muito. Às vezes ele fala, eu não tenho filho para me atrapalhar, vamos dizer assim, para me segurar, mas quem está sendo o maior perdedor é ele. É tão bom. Ó, tá entrando alguém com a gente aí. Quem é? A Cledina. Foi a Cledina que fez a pergunta, Robson. Estou colocando ela aí para interagir conosco. Pode continuar. Então, o maior perdedor é o pai. O pai que está ausente. Porque só pagar a pensão, só dar o dinheiro, não resolve. Eu acho que a importância do pai, ainda mais estudando, a gente sabe da importância do pai, a influência que tem no resultado da vida adulta dos filhos. Porque a falta de proteção, a segurança que um pai dá, quando ele não está presente, isso vai causar danos posteriores. Se a pessoa não identificar isso, vai passar aí longos anos da vida sem ter resultado. Só que muitas pessoas, às vezes, acabam não estudando sobre isso, acabam não sabendo o impacto negativo que gera na vida dos seus filhos quando eles não têm o pai, ou quando rompe um relacionamento e tem aquele baque na vida da criança, que a mãe vai para um lado, o pai vai para o outro lado. Então, é importante que os pais tenham essa atenção de ficar atento
estar presente na vida dos seus filhos, né? Perfeitamente, Robson. Ó, a Cledina está entrando aí, ela está se posicionando aí. Eu gostei, ela colocou assim, veio assim, ó, que forte, que é a hora que nós estávamos falando. Mas olha, essa pergunta... Minha querida! Olha aí, ó. Ela não estava conhecendo que era você. Que prazer ter você aqui. Legal, hein? Show de bola, show de bola. Muito bom ter você aqui. Aí, ó, tá vendo? Então, Eu posso o falar? Robson, deve, Pode. por favor, fica à A vontade. gente está te aguardando. É porque a minha internet aqui tá só misericórdia, pode cair a qualquer momento. É muito. A benção. Você vê, né? Assim, eu sou mãe de uma princesa de 16 anos, né? E eu me lembrei de uma coisa que eu vi mais ou menos perto do Dia dos Pais do ano passado, que eu não tinha me tocado, que a questão que muitas vezes eu postava muito isso, às vezes no Dia dos Pais, que eu era mãe que fazia papel de pai também, que eu merecia esse mérito do Dia dos Pais também. Mas só que mãe é mãe, pai é pai. Aí eu vi uma mensagem que falava mais ou menos assim, que a mãe nunca vai fazer o papel do pai, e o pai nunca vai fazer o papel da mãe. Cada qual tem a sua essência. Muitas vezes a gente tem que suprir, né, algo assim que o filho está precisando, mas o papel de cada um é de cada um. E é muito desafiador hoje, eu não sei quantos homens tem aqui na live, pelo que eu estou vendo, mais é mulher, mas é muito triste a realidade de hoje, né? De ver homens que não assumem seus filhos, né? Por exemplo, eu fui casada, me divorciei, tenho minha filha, e o pai dá 500 mil desculpas, né? E o que é uma ligação, o que é mandar uma carta, tem carta no correio até de 1 centavo. Esses meios de comunicação ainda existem, apesar de antigos, mas existem. O que é fazer uma ligação que hoje, antigamente, municipal, você pagava uma fortuna. Hoje tem... Oi, Cleidineia. Deu uma travadinha. A Tina deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha. Mas Então, complementando o que ela está falando, né, Elivelto? Hoje, com os meios de comunicação, com o acesso à acessibilidade, hoje é muito grande, né? é verdade. O Robson, ela colocou um ponto aí, mesmo que ela não consiga voltar, ela colocou um ponto aí muito importante, complementando essa pergunta dela. O pai, como ela mesmo leu em algum lugar, ouviu, o pai, ele tem uma... Ela está entrando novamente aí, peraí. Vamos ver se ela consegue entrar. O pai, ele tem o lugar dele, né? Que o filho, quando ele nasce, ele passa esses 9 meses com a mãe e depois ele sai da mãe, da parte interna, e vem para próximo da mãe. Segurança. Então, o pai, a mãe tem a parte da segurança e o pai tem a função da aventura, de ir para a vida. Então, dentro da visão sistêmica da constelação familiar, a gente aprende isso muito nítido, que a mãe, na ausência do pai, ela pode sim fazer o papel do pai. Por quê? Por exemplo, como eu falei que a função do pai é uma função. Por exemplo, você pode fazer a função da mãe na hora que a sua filha precisar trocar fralda. Você não vai deixar ela suja. Você pode trocar fralda. Você pode dar alimentação para ela. Então, assim, mesmo com a ausência do pai, ela pode fazer essa função. Porque mãe e pai é uma função, não é um ser. Você entendeu? Então, isso fica muito confuso no início, até a gente digerir tudo isso. Mas depois que a gente entende que nós temos outras funções dentro do relacionamento, a gente começa a entender que realmente o ser pai e o ser mãe é uma função. Então, por exemplo, se a sua filha tiver com dificuldade de vestir a roupa, você vai lá e vai ajudar ela a fazer vestir a roupa. Se ela precisar, sua filha pequenina precisar
trocar a fralda, você vai fazer essa função. Agora, a mãe, na ausência do pai, o que ela pode fazer? Ela vai fazer algumas funções. Agora, o pai tem o seu lugar dentro da família. A mãe tem o seu lugar. Você entendeu? Acho que ela não tá... Ó, a Núbia. Seja bem-vinda, Núbia. Lá de Mortugaba. Não é Núbia minha irmã, é Núbia amiga. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Faz tempo que eu não vi ela nas lives, agora Aí, está aí de volta. Então, Live. Pode falar, Edilton. E também, Robson, é interessante a gente trazer também uma definição. Eu gosto dessas definições bíblicas, né? Está lá em Provérbio 20:20. Fala um pouquinho aí, você que é o mentor aí dos provérbios das lives da madrugada. Já vou deixar o convite para vocês aqui, que está aqui assistindo, todos os dias, às 5h37 da manhã, eu faço aqui a leitura do Provérbios e a gente bate um papo, debate aqui, trazendo aprendizado, sabedoria todos os dias. Então, você que gosta de acordar bem cedinho, todos os dias, às 5h37, no robsonsilva.bsl, a gente está fazendo aí a leitura dos provérbios. Eu abri aqui, eu leio sempre, Erivelto, na versão VFL, que é uma versão mais simples, uma versão mais fácil para compreensão, porque o objetivo é que as pessoas realmente leiam, compreendam e façam o principal, aplique esse aprendizado na vida delas. Então, aqui na minha versão, Provérbios 20:20 diz assim: se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, morrerá da pior forma possível. E aí, quando a gente vê isso daqui, a gente vai lá para os mandamentos, que diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa, que é honrai pai e mãe, não diz assim, honra o seu pai e a sua mãe se eles foram bons para você. Honra o seu pai e sua mãe se eles te deram presente. Honra o seu pai e sua mãe se eles te levaram para passear. Honre seu pai e sua mãe se eles fizeram tudo o que você quis. Não diz assim, independente se foi bom, se bateu, xingou, se brigou, se fez o que fez lá. Honre seu pai e sua mãe. Então, independente de qualquer coisa, você tem que honrar, né? Ah, ela voltou aí novamente. Isso que eu gosto de pessoa assim, persistente, hein? Queremos te ouvir, Claudineia. Que legal, ela tá aí, ainda tentando conectar aí. Ô Robson, você falou algo muito... Voltou. Essas tecnologias, mas vamos para cima, não desista, persista. De jeito nenhum. Pode falar que nós vamos te ouvir. Completa o seu raciocínio. Eu perdi um pouco, mas era essa questão que eu vi que tinha algumas mulheres que entraram, né? Eu sei que tem menos homens, mas vocês dois são homens, né? Mas às vezes a gente não sabe o dia da manhã. Eu sei que, como Robson, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no método CIT, a esposa dele, e a unidade dele com a esposa. Mas muitas vezes, até por alguma coisa, a gente perde o cônjuge, né? Até por uma fatalidade, né? E tudo. Que possamos, assim, olhar como nossos filhos eternos, né? Que a gente tem filho para sempre. Às vezes existe o ex-cônjuge, mas aquela pessoa sempre vai ter uma ligação com a gente, principalmente quando tem um filho. Quem tiver... Porque... comum, né? Com os homens. Mas que os homens de hoje possam ter caráter para assumir essa questão de mesmo. Muitas mulheres hoje estão querendo fazer o papel duplo que não é nosso, né? Então, que eu possa... Antes, eu vestia essa ferramenta como se fosse uma armadura, que eu tinha que ser os dois, por conta da ausência do pai da minha filha. Né, a ausência presencial, a ausência muitas vezes de uma ligação e tudo, mas nada supre.
nada surta. O homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela, né? Que possamos não se culpar. Muitas vezes eu me culpava que eu não conseguia fazer, suprir. Queria abraçar o mundo com as pernas, sem poder, né? Então, assim, que eu possa trazer através do meu testemunho reflexão também, porque também teve hora que tinha uma venda nos meus olhos, que eu queria assumir esses dois papéis. E hoje eu vejo assim, que a cada dia eu assumi uma casa só, uma filha só. Mas eu sou a mãe, eu sou mulher, independente de qualquer coisa. Que eu não queira assumir o papel do homem, que o papel do homem é o papel do homem. Né? E que os homens possam ter essa reflexão. A gente passou pelo momento de Covid, pandemia, de muitas percas, e as pessoas hoje ainda querem agir como crianças, né? Ainda querem ser filhos ausentes, pais ausentes, e parceiros ausentes. Tudo, as pessoas ainda estão vivendo nessa ausência. Que possamos refletir na presença, nos tornar o hoje, nos tornar o agora, e viver com intensidade. Amar não quer dizer estar junto, do lado, não. O Robson, eu amo o Robson. Eu só vi ele uma vez na vida. E a gente foi assim. Eu, numa situação de estresse em São Paulo, minha filha internada aqui em Fortaleza, eu, uma índia, né, solta em São Paulo, não sabia nem me locomover. No segundo dia que eu estava em São Paulo, tinha me perdido. Ele me encontrou numa situação de pico de estresse. Foi no dia que a minha filha foi internada. Sempre eu fui grossa com ele. Grossa não, fui bruta. Ao quadrado com ele. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, eu não entendi, eu não sou obrigada a entender. Porque a gente estava numa função parecida, na loja do Método CIS, e eu também não estava entendendo direito. Aí eu fui, sabe, tipo, meio que culpar ele na hora do movimento, porque estava dando muito problema e jogaram um monte de responsabilidade na gente, não foi, Robson? E foi assim, a gente se bateu, e no momento ele olhou, aí o olhar dele, o choque que ele causou em mim, me fez dizer assim, não posso resolver nada com ansiedade, eu não posso deixar que a minha dor desse momento me consuma. Então, assim, eu fui lá e pedi perdão a ele, e isso a gente se tornou amigo de infância. Por conta de um atrito, né? Ele foi sincero comigo, ele olhou no meu olho, assim, me sacolejou. Eu não sei fazer isso, eu não sou obrigada a saber. Aí ele ainda disse assim, me desculpe. Aí eu fui bruta com ele, ele me pediu desculpa. Né? E nisso... nos fez assim, a gente passou 3 dias juntos, né? E assim, eu passei 40 dias em São Paulo, eu vi ele na primeira semana que eu estava em São Paulo, e a gente sempre conversando, assim, algumas vezes, esses 3 anos a gente conversou poucas vezes, mas toda vida que eu lembro dele, da esposa dele, eu lembro com amor, porque eu vi a unidade deles dois, ele cuidou de certa forma de mim, não foi só ele, foi outro menino lá, estava sem grana em São Paulo. Teve outro menino que eu tive que mandar todo o dinheiro que eu tinha para minha filha estava internada. Eu não tinha dinheiro para voltar, porque a passagem era R$ 1.500 a volta. E ele fez o quê? Ele fez o papel de irmão. Muitas vezes uma pessoa que não é do seu sangue, nunca vive na vida, né? Ele trata melhor do que muitas vezes pessoas que convivem com a gente 24 horas. Ler Provérbios, você falou, nessa dificuldade foi igual irmão em Provérbios, já diz, eu digo Provérbios, eu li de sabedoria, a gente precisa estar todo dia às 5h37 para pegar a sabedoria. Que na dificuldade, o amigo é mais que o irmão. Aí. Que bom que você lembra disso com carinho. E às vezes nem é o amigo, ele me conheceu naquela hora e ele me ajudou mais do que amigos meus de infância. Né? Às vezes nem precisa ser o amigo, precisa ser o conhecido. Precisa ser a pessoa que olhou para mim e chocou. Então, assim, é forte. Viu? Vou para Deus por o senhor. Amém, amém. Glória a Deus. E eu estar aqui falando é um desafio, porque assim, eu tinha uma dificuldade enorme de falar. Sabe? E esse ano, o desafio foi meu pastor a falar 2 vezes numa live. E eu disse, meu Deus, eu gaguejava tanto. Mas eu disse assim, eu tenho que suprir esse medo. Aí eu mandei aqui para poder participar, porque assim, o assunto mexe comigo. Porque é muito revoltante olhar, mas eu não alimento essa revolta mais dentro de mim.
Mas quando eu tenho a oportunidade, E nesse ponto, seja homem, assuma a sua responsabilidade. Não terceirize a culpa. Sabe? Mas nesse é muito ponto, Cleidiane, relevante ver. eu acho que foi muito válido você ter entrado aqui, até a questão que nos chama a atenção pelo seguinte: a gente vê como, às vezes, o homem, ele, às vezes, acaba estando mais escondido, porque a gente compartilhou com muitas pessoas, e a gente sabe que tem outros homens que viram, que, de repente, precisa melhorar em alguns aspectos na função pai, que poderiam estar aqui, e não estão. E você aqui proativamente entrou e compartilhou isso, e tem gente que vai assistir essa live depois, é um puxão de orelha. Pô, eu poderia estar lá colocando a minha posição como um pai, ou vendo uma possibilidade de como eu posso melhorar nesse sentido, e aqui não estão. E você está aqui representando, trazendo essa dor que acontece em muitos lares do nosso Brasil. Que a mãe, às vezes, tem que tentar ali suprir aquela necessidade que não vai... É o pai que faz, é a mãe que faz determinada função. Ela consegue, vamos dizer ali, remediar. Mas que nem você mesmo falou, Erivelto, sabiamente, o que é de pai, o que é de mãe é mãe. Ok, Cleidina, muito obrigado aí pela sua participação. É muito bom, né? Como o Robson mesmo comentou aí, é muito bom ter uma voz feminina aqui trazendo essa visão, tá bom? Nós vamos deixar aí, muito obrigado. Continue aí com a gente na live. Tá entrando aí mais pessoas, a Ana, Prof. Paulo, seja bem-vinda. Muito obrigado. É só que para você, ela vai precisar sair, né, Robson, para poder... Senão eu não consigo tirar ela aqui. Isso, mas continue. Muito obrigado, um prazer imenso te ver aqui. Continue aí com a gente. Carinho. Muito bom ver que você tem esse carinho, tá? Vem participar no 537. Parece lá, de manhãzinha. Legal, muito bom. Eu quase nem uso esse Muito bom, Robson. Vou ser sincero. Vai começar a usar todo dia, 5h37. Vamos ler eu estava dentro do Uber, voltando de uma cliente para casa, aí eu vi que tu tinha me mandado o convite. Disse, menina, eu vou entrar, faz tempo que eu não olho as coisas do Robson. Então, assim, aí começou esse assunto de pai e eu senti dentro do meu coração de falar, porque eu sei que algumas mães vão assistir isso. E elas têm que aprender a se ver como mães e não como pai e mãe. Continua aí na live, que assim quando você desconectar e entrar de novo, eu tenho mais uma informação aí para passar, principalmente no seu caso. Tem uma informação preciosa. Tá certo. Tá bom? Que legal, Robson. Nossa, que legal, né? Robson, muito bom essa interação da Claudina, né, o nome dela? Claudina, isso. Claudina, que legal. Robson, olha, essa posição que ela colocou aí é muito importante porque quando ela se deu conta de forma consciente que ela não poderia fazer os dois papéis, que cada um, o pai e a mãe, faz o seu papel principal, a mãe tem uma função importantíssima quando ela honra de forma positiva o pai, independente se ele está ali ou não. Porque numa dinâmica como essa, o que acontece? Quando a mãe está numa situação como essa e ela honra o pai para a filha, mesmo ele não estando presente, ela está simplesmente concretizando 50% do pai dentro da filha. Por quê? Ao contrário disso, o que acontece? Quando a mãe fala muito mal do pai e um monte critica que seu pai é isso, que seu pai é aquilo para a filha, o que acaba acontecendo? Dentro do filho, ela está matando, ela está destruindo 50% daquela criança. Por quê? O filho é 50% do pai, 50% da mãe. Você entendeu? Então, ela está sabiamente conduzindo essa forma, né? Essa dinâmica que ela está hoje de forma muito sábia. Então, o filho, eu sempre falo, o filho é 50% de cada um. Isso dentro da visão sistêmica, da constelação familiar, isso é muito sério, isso é muito forte.
Pode falar. Uma coisa que a Núbia está compartilhando aqui, isso é muito importante, ó. Mas tem muitos pais que é orgulho, fala mais alto e acha que podem criar os filhos sozinhos. Falta de humildade e os filhos que sofrem. Que eu já vi também isso aí, muitas pessoas, tanto da parte feminina como da parte... eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém para me ajudar a cuidar. Não é, a questão não é a sua necessidade, é a necessidade do filho. Porque o filho precisa, o filho, a filha, precisa da presença do pai. Por mais que o relacionamento não deu certo, não estamos aqui para julgar esse sentido, mas o filho é filho. Então, cada um que faça a sua parte esteja presente. E aquele que fica com o filho não fica, eu não preciso daquele fulano. Não é você que precisa, é o filho que precisa. E isso é muito importante. E olha, Robson, essa parte, um outro dano muito terrível é quando a esposa exclui a presença do pai para o filho. Olha, dentro dessa visão sistêmica, Robson, isso é uma energia divina. A nossa prosperidade, presta muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. A sua prosperidade, se a sua vida anda muito travada em várias áreas, financeira, de relacionamento, ela não anda, ela está travada. Se não está acontecendo prosperidade, é porque tem algo, presta muita atenção no que eu vou falar. Se a sua prosperidade não está acontecendo, é porque tem algo travando você em relação a dinâmicas com o seu pai. E aí que entra, muitas vezes, aquela sabedoria da Bíblia, que fala sobre honrar pai e mãe. Só que aí, nessa questão dos pais, tem que ficar muito claro que se eu tenho algum conflito com o meu pai, independente do que o Robson falou sabiamente, independente do que ele fez, se ele maltratou você, se bateu, se maltratou, se criticou você, se cometeu algum abuso, seja verbal, seja físico, seja sexual, não importa. Esse ser sempre vai ser o seu pai. Por quê? Na infância dele, imagina o seguinte, como que foi a infância desse pai? Como que foi a infância dos pais dele? Então, de forma sistêmica, nós carregamos uma lealdade de querer repetir padrões dos nossos pais. Você entendeu? E aí o que acontece? Se eu não reverencio o meu pai da melhor forma, que ele usou as melhores condições, o que ele sabia, o que ele tinha de conhecimento para me criar, eu estou simplesmente me tornando grande e colocando o meu pai pequeno. Então eu volto a frisar para você que está aqui assistindo essa live agora e para você que vai assistir essa live depois. A sua prosperidade está totalmente atrelada ao conflito, o nível de conflito que você tem com o seu pai. E aí, eu quero deixar uma mensagem assim, o melhor presente que você poderia ganhar amanhã é um abraço do seu pai e sentar no colo dele como se fosse uma criança e abraçá-lo e pedir a sua bênção. E aí eu vou falar para você, os caminhos da prosperidade vão escancarar para você, porque a prosperidade está atrelada com o impulsionar que o seu pai deu na sua vida. Isso é muito forte. Eu tenho aprendido esse conhecimento e isso faz muita diferença. Enivelto, pegar agora essa questão que você falou e a gente falar aqui dois versículos que a gente falou, da questão de chama a atenção do filho para honrar o pai, honrar a mãe. Agora, tem aqui também em Efésios 4, 6, que diz assim, Sim. Agora uma atenção para os pais em relação aos filhos. Perfeitamente. Eu olhei aqui na VFL, que a versão ela é mais simplificada, que diz assim, e vocês, pais, não irritem seus filhos. Ao contrário, vocês devem criá-los na disciplina e na instrução que vem do Senhor. Tem muito pai que fica ali também cutucando o filho, fica fazendo de tudo
O filho tem que honrar, mas também não, adianta, não vai ficar aguentando o pai ficar ali cutucando, né? Robson, esse versículo, ele tem tudo a ver com a constelação familiar. Ivelto, como assim? Como você fala de constelação familiar e fala... Porque a sabedoria vem da Bíblia. A constelação familiar é um método, é uma ciência que foi pesquisada. Erivelto, fala um pouquinho o que um tem a ver com o outro nesse sentido. Quando a gente lê essa passagem bíblica, muito bem elaborada, muito bem estruturada, está querendo dizer o seguinte: quando os pais irritam os filhos, é que muitas vezes uma mãe, quando fala do pai para o filho que ele é assim, ou quando os pais compartilham intimidade dos pais com o filho, nós estamos deixando os nossos filhos irritados. Por quê? O filho, eles ficam dentro, em cima do muro. Peraí, se eu estou ouvindo da minha mãe falando mal do meu pai, para que lado que eu corro? Então, nesse momento, gera um sentimento dentro dos filhos, que é justamente quando fala: pais, não irritem os seus filhos. E tem dezenas de outros motivos que justificam essa passagem bíblica, Robson. Exatamente, exatamente. Então, o pai ficar atento nesse sentido. Será que eu estou irando meu filho? Será que eu estou irritando? Não é questão... hoje eu vejo a questão seguinte. Antes, a criação de pai e de mãe era uma coisa mais rígida. Sim. Às vezes o filho até estava certo, mas ele não tinha a oportunidade de se expressar. Não tinha como colocar o seu ponto de vista. Hoje, no mundo que nós estamos, quando a informação chega muito mais rápido, o acesso que eles têm à informação, ao conhecimento é muito maior, eu acho muito importante o filho ter voz. Eles conseguem colocar mais o seu ponto de vista. E aí muitas vezes falar, os pais de hoje é mole. Não, a geração mudou, é outro mundo, é outro universo. Então, a gente tem que se adequar a isso. Eu acho muito importante, e nós fazemos isso, eu e a Águida, como nós vamos tomar decisões importantes que vai influenciar na vida de todos que estão no lar, nós chamamos ela para compartilhar, para ver o que ela acha. Quando a gente vai mudar, estava querendo mudar de casa, os apartamentos que a gente foi ver a casa, e aí, filho, o que você acha? Você acha que vai ser bacana? Importante seus amiguinhos, vai mudar? Não, a gente vai fazer uma viagem, que lugar que você acha melhor a gente ir? Não simplesmente, vai, quer ir, vai junto, é nosso filho, não tem que ir. Então, a gente chama ela para participar dessas decisões, para ela ter voz dentro da dinâmica do nosso lar. Não simplesmente eu sou pai, a Águida é mãe, a gente decidiu e pronto, acabou. Só que aí também tem os pontos que a gente tem que entender até onde ela tem que ter a liberdade. Filha, até aqui, ok, daqui para frente, aí é comigo e com a sua mãe. Entendeu? Mas essa liberdade hoje que nós devemos dar para os nossos filhos, ter isso, é muito importante para que eles cresçam crianças mais fortes, não tipo, eu tenho que calar a boca, engolir o choro, esse tipo de coisa. Não, dá voz para eles falar. Então, isso é o tutorial, é ensinar os filhos. E o que eu bato muito na tecla, dentro da leitura dos provérbios, que é o seguinte: não apenas eu falar para minha filha o que ela deve fazer. Filha, você deve seguir aquele caminho, tipo, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. O que eu falo para ela: filha, siga os meus passos. E para isso eu tenho que dar exemplo. Porque a fala convence, porém, o exemplo arrasta. E como que eu vou dar exemplo se eu não estou presente? Então, eu tenho que estar o mais presente possível para passar os meus exemplos de vida para minha filha, para que ela siga e seja um ser humano melhor para a sociedade. Essa é uma forma de contribuir também positivamente para a sociedade, porque se eu não dou educação, estrutura, princípio para o meu filho, que cidadão será esse na sociedade? Perfeitamente, Robson. Então, aqui nós estamos mais uma vez concretizando a importância de ser pai perante o mundo, perante o nosso país, porque amanhã nós não estaremos mais aqui. Mas qual será o modelo desses novos pais que estarão aí conduzindo as futuras gerações, né? Certamente eles estarão se espelhando no que nós estamos fazendo.
Então, se você que está aqui do outro lado, você que vai assistir essa live depois, se você está tratando bem a sua esposa, se você respeita a sua esposa, se você faz a sua função de pai, se você faz a sua função de homem, se você faz a sua função profissional de filho, e se você faz a sua função de esposo, e o seu filho consegue entender que o pai, além de pai, ele tem essas outras 4 funções, e ele busca, através de conhecimento, equilibrar essas funções, automaticamente você está condicionando o seu filho a ter uma relação de pai muito mais saudável quando ele tiver a sua esposa. Agora, isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo. Eu fui aprender isso com 42 anos. Esse processo que eu estou aqui conversando com vocês. Porque o modelo que nós temos é aquele modelo de pai que os nossos pais passaram para nós. O que nós, quando éramos criança, nós observávamos como que os nossos pais se comportavam. E aí, eu pergunto para você que está aqui hoje, para você que vai assistir essa live depois, você acredita que o modelo que seu pai ensinou você é o único modelo e ele é totalmente perfeito? Com certeza não, né? E aí que vem, qual é o modelo que você está buscando para preparar os seus filhos? Você está buscando aperfeiçoamento? Você está buscando fazer um processo de coach? Você está buscando fazer uma constelação familiar? Você está se autodesenvolvendo? É isso que nós temos que fazer. Por quê? Você recebeu o manualzinho quando a Júlia nasceu, Robson? Ó, a partir de agora você tem que seguir esse manualzinho aqui de ser pai. Acerto, erro, acerto, erro, acerto, erro. Porém, quando eu fui buscar o autoconhecimento para mim, quando eu olhei para dentro de mim, vi as falhas que eu tinha, vou falar que hoje eu não erro, erro muito, mas nunca nas mesmas coisas. Porém, a minha taxa de erro, relação ao filho, vai diminuindo. Por quê? Estou todos os dias buscando sabedoria que vem do alto com a leitura de provérbios. Estou estudando, lendo livros, aprendendo como ser um pai melhor. E aí eu erro muito menos do que quem não busca ter o conhecimento. Isso para qualquer área, para ser pai, para ser marido, para ser um profissional. Qualquer coisa que você vai fazer, quanto mais conhecimento você buscar, conhecimento e aplicação do mesmo, porque só conhecimento por si só não vai resolver nada. Então tem que conhecer e aplicar. Mas se eu não vou buscar, eu vou continuar aí a vida inteira, de repente, cometendo diversos erros, e isso vai ter consequência na vida dos meus filhos. Perfeitamente. Pessoal, você que está aí conosco, comigo e com o Robson aqui, está fazendo sentido essa nossa discussão aqui? Está fazendo sentido para você? Coloca aí, manda uns coraçõezinhos, ou de repente se tem algum homem ou alguma mulher que queira entrar na live, dar uma outra definição, colocar o seu ponto de vista, isso é muito importante. Essa interação é muito importante. É uma live para falar sobre os Dias dos Pais, o que é ser pai para você. Mas nós estamos percebendo que as mulheres estão muito mais participativas, né? Ó, tá subindo os coraçõezinhos aí, Robson. Show, coraçãozinho é muito bom. Olha o Beirãozinho aí, seja muito bem-vindo, meu querido. Que bom te ter aqui na live, show de bola. Aí, ó, vai ser um paizão aí, ó. Já aprende aí os códigos aí para quando for pai ser um paizão, né? A gente já está caminhando aqui para 1 hora de live, né, Erivelto? Tem mais um versículo que você preparou para nós aí? Com certeza. Está lá em Êxodo 20, 12, que fala assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, veja só. Se ele está falando, se a palavra está falando que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe para que tenhamos longa vida, a pergunta poderia ser invertida. E se eu não honrar, eu terei vida curta? E aí fica a reflexão, né? Gente, essa parte de honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, independe do que eles fizeram. Se tirar tudo, ou se adicionar tudo que eles fizeram de não agradável, de não confortável para com você, se você está aqui hoje, é devido ao amor que o seu pai e a sua mãe
teve naquele instante para gerar você. Se a sua mãe tivesse escolhido qualquer outro homem, se o seu pai tivesse escolhido qualquer outra mulher que não fosse a sua mãe, você não seria você hoje. Então, só pelo motivo de ter dado a vida a você, já é o suficiente. E aí, dentro da visão sistêmica da constelação, a gente sempre informa. É o seguinte, eles fizeram o melhor. Quando você se torna adulto, você vai para a vida. O que faltou, você busca na vida. Eles fizeram o melhor com você. E é nesse ponto que eu bato na tecla. Você precisa resolver, se você tiver algum conflito com o seu pai. Porque a sua prosperidade está travada em função disso. E aí, eu volto a frisar. Amanhã, qual é o melhor presente que você gostaria, não de dar para o seu pai, mas de ganhar dele? Porque está nas suas mãos a oportunidade de você se reconciliar com seu pai. E aí você vai ver o quanto a sua vida vai destravar. E aí eu coloco um desafio aqui, nós já estamos pro finalmente. Eu vou colocar um desafio aqui. Robson, quem amanhã tirar uma foto e mandar para mim em primeira mão, quem tirar uma foto no colo do papai, em primeira mão, vai receber esse presente na sua casa. Ó. Olha aí, hein? Olha o desafio aí, hein? Não precisa ser homem ou mulher, ser pai ou mãe. Mas quem tiver o seu papai vivo ainda, se você tirar uma foto... próximo, né? Vai ter que estar próximo, né? Sim. Se você tirar uma foto no colo do seu pai, abraçando o seu pai, você se sentir como um bebezinho mesmo, ele abraçando você, acariciando você, cuidando de você. E você tirar uma selfie, uma foto e mandar no meu WhatsApp, eu vou mandar para você esse presente na sua casa. Não, tem que ser um desafio maior. Tem que pôr lá nos stories e marcar a mim e a você. Para ser justo aqui. Tira a fotinha, posta lá nos stories, marca Robson BFL e Erivelto Coutinho JR, né? Isso. Marca lá nos stories para a gente saber que você tirou. E aí, o primeiro ou de todos que fizerem, você faz um sorteio? Todos que fizerem, você faz um sorteio. Robson, assim, o primeiro que mandar para mim nesse número aqui, ó, a foto e marcar eu e você, o primeiro que eu receber a foto já vai ganhar. É o primeiro que tirar uma foto com o pai no colo vai ganhar esse presente. Eu vou mandar na casa da pessoa. Com o pai no colo do pai? Sentado no colo do pai. E o presente, eu vou abrir aqui para vocês, ó. É uma caneca, olha que bela caneca. Nossa, que da hora. Eu acho que até eu quero ganhar essa caneca aí. Olha, ô Robson, essa caneca aqui vai ser para essa pessoa que vai mandar para mim e a sua tá aqui também por você ser um paizão e amigo. A sua já tá aqui já. Olha que beleza, hein? Aí sim, eu acho que eu vou dar um jeito de ir buscar essa semana, para a gente bater um papo. Faz tempo que a gente não dá um abraço, né? Então, a sua caneca está aqui garantida, mas você que vai tirar a sua foto e mandar para mim, e o meu telefone está aí, vai receber essa caneca aqui na sua casa, tá bom? Robson, é isso. Muito bom. Tem mais um versículo aqui que eu achei interessante. Eu vou ler ele na versão VFL, que você pontuou aqui, que é Eclesiastes, capítulo 3, do 14 ao 16. A versão diz assim, ó. Aprendi que tudo o que Deus faz dura para sempre, e que os homens não podem acrescentar nem tirar nada que Deus faz. Deus fez que isso fosse assim para que a gente o respeite. O que acontece agora já tinha acontecido. O que vai acontecer já aconteceu.
Deus se encarrega do que está além da compreensão do homem. Aí o 16. Também percebi algo mais que acontece aqui, debaixo do sol. Nos tribunais reina a maldade e a injustiça, sendo que ali deveria reinar a honestidade e a justiça. Então, olha para você ver que versículo interessante esse que você trouxe para nós. Que reflexão que fica aqui para todos nós, para a gente entender qual que é a visão que a gente tem de ser pai. Deus criou todas as coisas como deveria ser. E a gente entende aqui dentro do contexto que a gente está falando. Todas as coisas como deve ser. Pai ser pai e mãe ser mãe. E qual a sua definição, meu querido, sobre ser pai? Para a gente fechar aqui. Perfeitamente. Eu vou manter a minha aprendizagem de pai é uma função. E a principal função do pai é se tornar desnecessário a partir do momento que ele ensina ao seu filho os princípios da vida, ensina os princípios das leis de Deus. Naquele momento, ele está fazendo a função de pai. E aí, eu gosto sempre de deixar assim, a prosperidade está atrelado ao nível de relacionamento que você tem com o seu pai. E eu vou frisar mais uma vez, como é que está a relação sua com o seu pai? Como é que está a relação de amorosidade com o seu pai? Você prefere ficar da forma que está? Ou você prefere prosperar um pouco mais? Fica aí a reflexão. Robson, para fechar agora com chave de ouro, eu quero deixar uma definição que o Bert Hellinger, que é o idealizador das constelações familiares, ele deixou algo muito sabiamente que fala assim sobre pai. Pai para Bert Hellinger significa uma passagem de liberdade para o mundo. Por meio dele, temos um convite em que novas possibilidades nos são mostradas e tocadas por nossa vontade. Enquanto a mãe nos alimenta e protege, o mesmo se encarrega de treinar para a convivência com a realidade externa. Então, isso é muito forte. A mãe é segurança. O pai é aventura. Então, quando o pai, na Bíblia, fala que ele nos abençoa, simplesmente ele está falando, você está livre para você tocar a sua vida. Eu te abençoo e te libero você para a vida. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Então você vê que esse conhecimento, essas definições do Bert Hellinger, está totalmente embasado no livro sagrado. Então, está aqui o livro dos livros, entendeu? Então isso é muito interessante. E aí, eu pergunto novamente, como é que está a relação sua com o seu pai? É isso. Muito obrigado. Aí, fica a reflexão aí. Muito obrigado. E olha, gente, mais uma informação rápida aqui. Essa live vai ficar salva. Outras pessoas daqui a pouco vão assistir. Quem eu receber primeiro a foto do pai, da foto do filho sentado no colo do pai, dando um abraço, vai ganhar esse presente. Então, você que participou da live, se você não correr logo e for lá tirar a sua foto, outros vão assistir a live e vão receber. Né? E vão mandar, olha, né? coraçãozinho subindo, isso é muito bom. É isso aí. Meu amigão, foi um prazer imenso. Agradeço você ter lembrado de mim. Feito esse convite para estar aqui com você. Faz tempo a sua está aqui, ó. Tem duas. Vou buscar. Daqui é do nosso ouvinte, essa daqui é do Robson. A do Robson está aqui. Eu vou buscar aí para a gente bater aquele papo, dar aquele abraço, né?
que muitas vezes a gente fala, tô na correria, às vezes não tira um tempo para estar ali com aquele amigão do coração, que eu considero você um paizão tremendo. Aprendo muito com você nesse sentido, de ser pai, de ter esse carinho, esse cuidado, essa atenção com os filhos. Assim, eu acho que você é um exemplo grande, um grande exemplo de como é ser pai. Eu vejo o amor, o carinho, a dedicação que você tem pelos seus filhos, tá? Já te desejando aqui um feliz Dia dos Pais amanhã. Você tenha um dia muito abençoado, um dia de paz realmente, de amor, de carinho e afeto com os seus filhos, que você ama tanto e isso transborda de você. É algo natural de você, esse amor que você tem com seus filhos, tá? Então, tenha um dia abençoado. E para você que é pai, para você que é mãe, que está aqui, eu desejo também um dia abençoado, um Dia dos Pais, que você possa aí ter o contato com o seu pai. Se você não pode ter o contato, ligue para ele, tenha atenção e deixe cada vez mais esse amor pelo seu pai aflorar. E se você é pai, deixe o amor pelo seu filho se aflorar. Essa é a mensagem que eu tenho aqui no final. E é isso aí, meu amigão. Muito obrigado, viu? Gratidão. Maravilha. Um feliz Dia dos Pais para você também, Robson. Para você que é pai aí também. O print. Isso. Tira os comentários para a gente tirar um print aí e postar. Espera aí, como é que eu vou tirar esses comentários aqui? Só clicar aí embaixo, tem a setinha, as 3 pontinhas aí, você fala tirar os comentários. Desativar comentários. Pronto. Aí, legal. Garotão. Vou tirar o print aqui, senão mais esquece. Aí você fala. Tira lá. 1, 2, 3, espera aí. Espera aí, deixa eu colocar a luz. Espera aí, deixa eu colocar a luz aqui. Aí, agora melhorou. Tá feito, meu queridão. Valeu! Um feliz Dia dos Pais para todos vocês, todos os pais do Brasil, do Paraguai, de Angola, que eu tenho atendido muitas pessoas lá, muitos pais, muito bom. Robson, aquele abraço. Nos vemos em breve, hein? Vem aqui tomar um café. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Vou sim. Abração. Até mais. Tchau, tchau.